para nós. Sem dúvida, você conhece o texto, e nós iremos ler a partir do verso 4, irmãos, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abel, diga comigo assim, Abel. É para você não esquecer do nome das pessoas que nós vamos falar hoje. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. E aí vai, irmãos, uma grande lista de homens e mulheres que, através da sua fé, impactaram o mundo. E como o texto diz a respeito de Abel, no verso 4, apesar de estarem mortos, o seu testemunho, a sua vida ainda fala e permanece falando aos nossos corações. Se você costuma anotar textos e temas de mensagem, o tema dessa mensagem é aprendendo com quem sabe, aprendendo a viver pela fé, a tocar a nossa vida, a administrar e conduzir a nossa vida pela fé. O grande desafio, meus irmãos, não é apenas adquirir um nível de fé aonde nós podemos orar e crer que Deus pode fazer algo e entregar ao Senhor, crendo que Ele pode fazer algo na nossa vida. É necessário, irmãos, adquirir um nível superior de fé. A Bíblia faz menção desses homens e mulheres aqui e colocam em uma seleta galeria de homens que fizeram coisas além de todos os outros grandes e outros não tão grandes assim, mas que a sua fé lhes trouxe um caminho, um estilo de vida e também, obviamente, milagres e sinais e muitas coisas aconteceram, porque esses homens viviam, irmãos, de modo tão entregue, tão profundo na sua vida com Deus, que a sua fé já não era apenas para movê-lo a ir em uma reunião, em um culto de domingo, a participar de uma ceia ou carregar uma Bíblia. A nossa fé precisa gerar e produzir em nós coisas maiores, amém? Nós vimos falando no carro que o maior milagre, irmãos, da nossa fé, que Cristo fez em nós, é a nossa salvação, amém? A nossa salvação. Não há dádiva maior, mas aquele que recebe Jesus, ele não é automaticamente resgatado e levado para o céu. Ele é transportado, se você quer ser mais espiritual, ele é transportado das trevas para o reino da luz, mas nós não vamos para o céu, nós continuamos aqui. Continuamos enfrentando pecado, continuamos sendo tentados, continuamos tropeçando, continuamos convivendo com gente difícil de se relacionar, difícil de amar, que nos prova, que às vezes nos faz tropeçar e pecar. Como é difícil conviver, irmãos, com esse povo, essa gente, esse corintiano, irmãos, é difícil lidar com eles. Se Deus nos livrasse deles, nós Deus nos livre, estamos nisso. Nós não somos levados, irmãos, se Deus tivesse nos levado para a glória, no momento em que nós levantamos a nossa mão e dissemos, eu recebo a Cristo, eu confesso a Cristo, nós não estaríamos sofrendo aqui, o cabelo do Mauro não estava branco. Graças a Deus que tem cabelo, porque não tem Mauro. Nós temos que enfrentar a vida e é aqui. E esses homens, irmãos, viveram de modo que a sua fé fala, depois que eles partiram para a glória. Aprendendo com quem sabe.
Quantos aqui têm fé? Às vezes levanta a mão e diz, sério? Mais ou menos, não, fé, não é uma coisa que diga, nossa, que fé, né? Nossa, que fé, que fé. O que você faz com a sua fé? Ou o que a fé gera em você? Que caminho ela propõe a você? Quais caminhos você tem escolhido por meio da sua fé? Quais decisões você toma? Que valores você tem por causa da sua fé? Que negócios você perde? Que caminhos você não toma por causa da sua fé? Quantas coisas você não faz, rejeita, se afasta por causa da sua fé? O quanto você entrega, se doa, busca, se nega e crucifica a si mesmo por causa da sua fé? Esses homens fizeram coisas incríveis, irmãos, por meio da sua fé. É preciso aprender com eles. Tem uma lista enorme. Eu quero falar aqui apenas de 3 homens: Abel, Noé e Enoque. Abel, Enoque e Noé. O verso 6 de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É simples, não há como se relacionar com Deus, não há como fazer algo para Deus, algo aceitável para Deus, se não for por meio da fé. Não há como se aproximar de Deus se não tivermos fé. É preciso ter fé para que nos aproximemos dele e crermos que ele é galardoador, é ele quem recompensa aqueles que se achegam por meio da fé. É impossível viver esta vida, irmãos, de modo que agrade ao Senhor, se não houver em nosso coração fé, uma absoluta, confiante e forte fé. Ao olhar para Abel, Enoque e Noé, meus irmãos, nós percebemos que Deus não está procurando apenas pessoas que façam algo para Ele, mas Ele procura pessoas que também andem com Ele, pessoas que entreguem algo a Ele. Portanto, nós entendemos facilmente olhar para essas 3 imagens que antes do serviço vem a comunhão com o Senhor. Antes das obras que nossas mãos podem oferecer a Deus, Deus quer a nossa comunhão. Antes da obra vem o relacionamento. E antes das mãos que trabalham, Deus deseja o nosso coração que se rende em sua presença. Eu não sei você, mas eu acho mais fácil. Trabalhar duro, pesado, pintando, lixando, correndo, carregando coisas por 3 horas do que orar ajoelhado ou deitado ou rolando durante as mesmas 3 horas. Orar durante 3 horas e trabalhar durante 3 horas. Trabalhar, servir, não exige que nós nos encontremos conosco. E o Senhor não terá tanta atenção porque estamos ocupados. A sua voz não será ouvida. Nós estamos dedicados à obra de Deus. Então nós passamos muito tempo trabalhando para Deus. Passamos muito tempo oferecendo coisas a Deus. Quando em primeiro lugar deve estar no altar do Senhor os nossos corações, a nossa vida. Aprendemos com Noé, aprendemos com Abel, aprendemos com irmãos Enoque, que antes de qualquer serviço vem a comunhão. E à luz da imagem, da vida desses 3 homens, eu quero discorrer sobre alguns valores importantes para a nossa vida. Verso 4 do capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé Abel ofereceu um excelente sacrifício ao Senhor. Abel, irmãos, a Bíblia não descreve o trabalho bem feito de Abel. A Bíblia não diz quantas pessoas Abel visitou, quantos milagres realizou. A Bíblia não diz quanto Abel era fiel, era apaixonado e como ele ia à igreja e quantas coisas ele fazia para Deus. A Bíblia, quando vai falar sobre Abel, a Bíblia destaca um aspecto da vida de Abel.
Abel é o homem que oferta, é o homem que traz. Abel não tinha ido para o culto. Abel não tinha sido procurado pelo Senhor, e o Senhor não havia pedido uma oferta especial para a construção de um templo, para a oferta missionária. Deus não pediu nada para Abel. Abel entendeu que deveria adorar o Senhor, e dos seus rebanhos ele pega uma primícia e ele leva ao Senhor. A Bíblia não nos conta nenhum fato relevante sobre a vida de Abel. Abel é o homem que entrega. Abel é o homem que voluntariamente leva algo para Deus. Poderíamos dizer então que Abel tinha uma fé genuína, uma fé pura, uma fé verdadeira. Ele reconhecia a santidade de Deus, o seu governo e o seu senhorio. Abel entendia que Deus era merecedor, irmãos, não apenas de algo, mas do melhor. Ninguém explicou isso para Abel. Ninguém detalhou como deveria ser a oferta. E nós, a cada tempo de oferta, alguém vem aqui e nos diz o que é a oferta e nos conta como deve ser a oferta. Você já ouviu centenas de versículos e já leu sobre a oferta. Você já ouviu sobre a viúva e as 2 moedinhas. Você já ouviu sobre Paulo falar para você não comer as suas sementes. Você já ouviu falar sobre a generosidade dos povos. Abel não ouviu falar sobre isso. Ninguém falou com ele sobre. Ninguém disse como deveria. Nem que deveria ser a primícia, nem que deveria ser o melhor. Esse homem olhou para Deus. A sua fé o capacitou para enxergar um Deus que merecia o melhor. Abel é o homem que leva. É o homem que entrega. Porque a sua fé o faz reconhecer quem Deus é. Você acha que Deus merece o melhor? Amém. Então por que nós damos a Ele aquilo que sobra do nosso coração? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando quando no secreto, quando na nossa vida particular com o Senhor, nós retemos o nosso coração. Não entregamos. E por vezes, irmãos, é uma tragédia. Por vezes nos tornamos consumidores de conteúdo gospel, cristão, crente, evangélico, sei lá como chamar isso. Nos tornamos consumidores. Um bom culto, uma boa palavra, um bom louvor, uma boa iluminação diz: ah, que coisa boa, excelente. E nós vamos embora e seguimos a vida. O risco é, irmãos, que a nossa fé não produza um comportamento de reconhecer Deus como Senhor da nossa vida e oferecer a Ele o melhor. Oferecer o que sobra ou o que der. Vamos ver o que é possível. Vamos ver se isso não me onerar, se isso não pesar para mim. Eu vou entregar, eu vou dar, eu vou depositar diante de Deus. Abel, irmãos, era um homem que entendia pela fé. Veja, nós estamos lendo as características de um homem que foi marcado pela sua fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. Pela fé. Esse homem agiu pela fé. Esse homem vivia pela fé. A sua fé, irmão, sequer exigiu um seminário sobre finanças, sobre oferta. Ele entendeu em seu coração. Ele tomou e levou. Você não precisa de um convite para entregar a sua vida, o seu coração e o seu viver para Deus. Você não precisa de um convite para vir ao altar do Senhor e santificar a sua vida. Você e eu deveríamos entender que Ele é digno do melhor. E a oferta de Abel nos mostra isso. Uma oferta voluntária. Sem exigência alguma. Deus não lhe pediu nada. A sua fé lhe disse: Deus é grande, e Ele é santo, e Ele merece o melhor. Junto a isso, você conhece a história. Vem Caim. Caim disse: mas eu também posso dar uma oferta.
caindo, seguindo um padrão, talvez repetindo a ação de alguém. O Senhor não recebeu, o Senhor não acolheu. Antes de servir, portanto, irmãos, é preciso aprender a adorar a Deus. O ato de trazer, de entregar algo para Deus é um ato de adoração. Adoração. Abel decide adorar a Deus. Ele vai ao seu rebanho, pega não uma ovelha, não uma res qualquer, ele pega a melhor. Ele pega a melhor e ele traz ao Senhor um ato de adoração espontânea, genuína, sem pressão alguma. Deus, irmãos, não se importa com a quantidade de trabalhos que podemos oferecer a Ele. Deus tem uma predileção por corações e vidas que se entregam sem reservas a Ele. Misericórdia quero, obediência e não sacrifício. Um coração voluntário vai entender. Um coração cheio de fé vai entender que Ele é digno, quem Ele é e o que Ele merece. E então nós trazemos tudo, e então nós entregamos tudo. Para que serve a nossa fé, se não para trazer tudo aos pés do Senhor e deixar lá? Uma fé inútil, se não serve para tomar algo, e eu não estou pedindo oferta, por favor, irmãos, não estou pedindo que você traga água aqui nessa noite. Estou dizendo que quando você estiver diante de Deus, a sua vida é um sacrifício agradável ao Senhor. E se você não tiver a capacidade de entregar algo para Deus, então a sua fé é manca. A sua fé é por conveniência. A sua fé é seletiva. Se você não é capaz de entregar com toda fé e confiança ao Senhor a sua vida, o seu viver, o seu caminho, assim como as suas ofertas também, mas o seu destino, o seu caminhar, as decisões do seu dia a dia. Noé é o homem que entrega, irmãos. Noé é o homem que oferta a Deus. A sua fé lhe capacita para entregar o que você tem guardado e que ainda não entregou para o Senhor. O que há em seu coração. Quantos dons que você ainda não entregou para o Senhor? Quanto tempo você ainda não entregou para o Senhor? Quanto espaço em seu coração ocupado por tantas coisas que você ainda não entregou para o Senhor? A fé de Abel lhe permitiu entregar, levar para o Senhor, para agradá-lo, por reconhecer quem ele era. Abel era o homem, irmãos, que entregava. Abel é o homem que traz ao altar do Senhor. A nossa fé precisa nos capacitar para entregar. Entregar e confiar, entregar e descansar, entregar, meus irmãos, e não pegar de volta. Pegar o nosso melhor e trazer para o Senhor. E o prazer, irmãos, o prazer será em dar algo para Deus e ouvir do próprio Senhor. Eu recebo, eu me agrado e eu fico feliz com o que você faz. Esse é o nosso prazer. O último dele será quando um dia, irmãos, diante do Senhor, no Evangelho de Mateus capítulo 24, nós estaremos diante dele, e ele então separará os bodes, irmãos, das ovelhas. E ele então dirá para os que estarão à sua esquerda: afastados de mim, não conheço vocês. Senhor, sou eu, da vila. Eu sou da vila, tá? Sou eu, fala de mim. Sou eu, Senhor. Sou eu fiz tanta coisa, eu não conheço você. Mas, irmãos, que prazer será ele olhar para nós e dizer: vinde, benditos do meu Pai, entrem no gozo preparado para vocês. Eu me alegro com a sua vida. Não é pelo que fizemos, é por quem somos. É pelo tempo de vida, de intimidade e fé que passamos em sua presença. É por quem nos tornamos, é pelo coração que temos.
Abel, irmãos, é o homem que tem uma fé, que adora a Deus, o homem que leva algo para Deus e coloca no seu altar. Segundo, Enoque, versículo 5, antes da sua propagação do texto, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Esse homem, irmãos, assim como Abel, nós não conhecemos suas obras, não sabemos o que mais ele fez. O que mais ele fez? Alguém sabe? Não sabemos. Não sabemos se ele era ofertante ou dizimista, pastor Satírio. Não sabemos se um dia ele levou um borrego para Deus. Não sabemos se ele pegou da sua horta, assim como Caim, da sua roça, irmãos, um cabotiá bem maduro, para refogar e fazer com pedacinhos de panceta suína. Aleluia, pastor Valció. Não sabemos, irmãos, se Enoque um dia pegou dos seus bens e disse: Deus, eu quero ser como Abel, está aqui uma oferta. Nós não sabemos o que esse homem fez. Sabe por quê? Porque a característica da fé de Enoque ele não é o homem que traz algo para Deus. Ele é o homem que vive na presença de Deus. Ele é o homem da intimidade com Deus. Ele é o homem que agradou a Deus. Abel ofereceu algo, Enoque ofereceu a si mesmo. A si mesmo. Podemos dizer então, queridos, que Enoque andava com Deus. Enoque cultivava um relacionamento constante com o Senhor. E Enoque vivia para agradar a Deus e não aos homens. Por isso o agradou. Quem é, irmãos, o homem, quem é a mulher que agrada a Deus? Aqueles que vivem para agradar a Deus. Aqueles que têm o coração de maneira intencional. Eu vou fazer isso para agradar a Deus. Ou eu não vou fazer isso para não desagradar a Deus. São esses que agradam ao Senhor. Os que agradam ao Senhor são aqueles que a sua fé não lhe permite andar em caminhos que o Senhor não nos autoriza a andar. Quando o Senhor diz para não andarmos nos caminhos dos pecadores, pescadores não, pecadores, não andarmos no caminho dos pecadores, não assentar na roda dos pecadores. Quando a palavra de Deus diz isso, a nossa fé diz que eu não posso, não vou fazer, não vou andar, não vou estar tal hora em tal lugar, não vou andar assim, assim e assim. Isso é buscar agradar a Deus, viver para a glória dele. Ah, mas eu não concordo. Aí o problema é seu. Esta é a palavra de Deus. Viver para a glória de Deus exige abrir mão daquilo que você quer e ouvir a voz do Senhor e obedecer. Não estamos trocando tudo por nada. Não, estamos trocando nada por tudo. Não estamos abrindo mão de uma vida cheia de bênçãos e de alegrias e indo para o céu e dizer: ai, Senhor, como é difícil, a vida é uma batalha, que difícil, irmãos. Quem vai semeando e chorando. Tem pessoas que vivem assim, irmãos. A sua música preferida é: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Ah, irmãos, a vida é mais que isso. Tem épocas que a luta é brava demais. Momentos difíceis, mas a nossa vida não se resume a este ambiente de choro, de lágrima, de pesar. Não, a nossa vida é uma vida de alegria, prazer, regozijo na presença de Deus, amém? A nossa vida é assim. Essa é a nossa vida. Somos felizes, não sei você, espero que sim. Nós somos felizes, nós temos Jesus, irmãos. Nós temos vida eterna.
Nós temos o Espírito habitando em nós temos a sua palavra, temos a sua luz, temos a família na fé, que anda conosco, que nos abençoa, que nos exorta, que fere, mas que cura. Somos o povo de Deus, amém, irmãos? Nós somos o povo de Deus, nós não vivemos em amargura, em tristeza profunda. Às vezes tem dia que bate a deprê. Vamos confessar, né? Tem dia que não está bem. Mas é um momento, irmãos. É um momento, é um instante. O Espírito Santo vem, alguém liga, alguém manda no seu WhatsApp a figurinha, bom dia, um versículo embaixo e uma borboleta batendo asa, brilhando. Aquilo vai pesando no teu celular. Amém. Jesus diz: eu estou lembrando você aqui, ó. Aí a gente está animada. A vida cristã é esta. Enoque, irmãos, era um homem que vivia para a glória de Deus, para agradar ao Senhor, e ele conseguiu. Ele conseguiu tanto, irmão, que Deus olhou para ele, olhou para Enoque e disse: Deus o livre, o homem desse não pode morrer. Passou a mão na cabeça de Enoque e falou: ô menino, ó, que coisa mais jeitosa, você não vai morrer. Ele disse: vamos ajeitar isso aqui. Enoque foi espreguiçado, Deus puxou, guardou, irmãos, Enoque para ele, sem morrer, sem passar pela morte. Sem passar pela morte. Já perguntou por que é tão ruim morrer? Quem tem medo de morrer agora? Cuidado, tem medo de morrer? Quem tem medo de morrer? Eu tenho um sonho, pastor Sérgio, não sei se você já viu isso. Eu tenho um sonho de estar com alguém no momento da morte. Nunca aconteceu. Nunca tive, eu tive pertinho demais. Coisa de minutos. Mas o meu sonho é encontrar, é viver um momento onde alguém que esteja passando dessa vida para a próxima, que eu esteja ali. Um dia, uma madrugada, fui chamado por um irmão, uma pessoa que nós cuidávamos, um homem em situação de rua. Nós tiramos da rua, fizemos uma casinha para ele, colocamos ele lá. Depois de algum tempo, câncer, e ele reconciliou-se com Jesus, encontramos a família, reconciliou-se com a família, uma história muito bonita. Mas câncer no pulmão, foi indo, uma madrugada. O hospital me ligou dizendo: olha, ele quer você, ele não quer ninguém por perto. A família de longe veio, mas ele não queria a família perto, ele queria aceitar como se eu estivesse perto dele. Então eu fui lá, e às 4h30 da manhã, ele estava deitado com oxigênio, com dificuldade de respirar. Uma Bíblia que eu havia dado a ele, aberta no seu peito, e ele com a mão sobre a Bíblia, e ele esticou a mão, e eu peguei na mão dele e disse assim: pastor, eu estou pronto para ir morar com meu Jesus. O nome dele era Severino. Eu falei: o senhor está pronto mesmo, Severino? Ele virou para mim e disse assim: eu estou pronto. Aí a vontade de orar, falou assim: Deus, é agora, já pode puxar. Mas aí, a fé da gente, Deus tem jeito, a gente fica insistindo com as coisas. E ali, irmãos, ele descansou. Eu saí para uma questão, eu saí, e ali ele descansou, com a Bíblia aberta sobre o seu peito, abraçado com a palavra de Deus. Mas, irmãos, a vida é mais do que a dor e as aflições, o sofrimento que temos, que passamos. A vida bem vivida para a glória de Deus, ela se encerra igualmente com alegria e com paz. Ainda que todo homem tenha medo de passar pela morte nesse momento. Pois bem, Deus poupou Enoque. Enoque viveu para a glória de Deus, e Enoque conseguiu agradar a Deus. A sua comunhão era maior que as suas realizações, por isso não temos uma lista de coisas que Enoque fez. Porque Enoque agradou a Deus. A lista de coisas que Enoque fez, irmãos, a primeira é: este homem viveu na presença de Deus. A maior conquista de Enoque, irmãos, não foi fazer algo extraordinário,
mas foi caminhar com Deus de forma extraordinária. A fé desse homem não foi para trazer coisas para Deus como Abel, mas foi de trazer o seu próprio coração e entregar ao Senhor e ficar com o Senhor. E estar com o Senhor. O pastor Jackson tem um amigo que diz que é ficar cheirando a meia de Jesus. Olha que conversa, irmão, cheirar a meia de Jesus. Não é? Não? Então não é mais amigo, eles que romperam a amizade por causa desse negócio de meia. Seja como for, você precisa viver na presença de Deus. A sua fé precisa lhe levar para a comunhão com o Senhor. A fé de Abel é para levar coisas. O Senhor está aqui. O Senhor é o melhor. Está aqui o meu melhor. E ele não traz. A fé de Enoque, ele olhou para Deus e disse: Senhor, eu não tenho nada, mas eu vou ficar aqui com o Senhor. E Abel gastou, e Enoque gastou a sua vida na presença de Deus. Verso 24 de Gênesis 5 diz que andou Enoque com Deus. Ele andou com Deus. Andou com Deus. Por fim, a fé de Noé. Então vamos apenas recapitular. A fé de Abel, irmãos, era a fé que adorava e lhe permitia levar algo para Deus. A fé que adorava e entregava algo para Deus. A fé de Enoque, irmãos, era a fé que agradava. A fé que realizava aquilo que estava no coração de Deus e que permanecia com Deus. E por fim, a fé de Noé. A fé de Noé, meus irmãos, capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé, Noé aparelhou, Noé fez uma arca, Noé construiu uma arca. Meus irmãos, Noé não entregou algo para Deus, Noé não tinha profunda intimidade com Deus, mas Noé, irmãos, fez algo para Deus. Entendemos? É através da sua vida que Noé obedeceu, irmãos, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Noé apenas obedeceu uma direção sem exigir explicação. Senhor, o Senhor quer uma arca tipo Titanic? Não tem esse padrão. Senhor, o Senhor quer uma arca tipo um barco, tipo uma jangada? O Senhor quer tipo aqueles grandes, aqueles mais pequenos? Que tipo o Senhor quer? Não tinha referência. Deus trouxe as dimensões, Deus entregou as dimensões a ele. Ele não pergunta o porquê, para quê. Ele não, ou pelo menos ele não trava, ele não para por não ter detalhes e não saber a sua real função e tempo, objetivo, não estava claro para ele. Noé, irmãos, pela sua fé, trabalhou durante anos. Estima-se que pelo menos 40 a 50 anos apenas para construir a arca, sem ver nenhum resultado imediato. A fé de Noé era para obedecer. Você é capaz de obedecer sem entender? Será? Será que ao receber uma direção de Deus, será que ao receber uma direção daqueles que cuidam da nossa vida, nós vamos obedecer? Ou nós vamos exigir um relatório em que nos convençam de que aquilo realmente deve ser feito, precisa ser feito, tem que ser feito ou pode ser feito? Noé recebe uma orientação de Deus e não há questionamentos, irmãos. A sua fé não exigia isso. Quando Deus diz para Noé, vai e faz, ele foi e fez. Essa era também uma característica daquele que a Bíblia chamou de pai da fé, ou de todos aqueles que têm fé, Abraão. Deus diz, sai, e Abraão? Deus diz, sai, e Abraão? Saiu. Para onde Deus diz? Não tem, só sai, filho, só sai. Deus nem mandou, é para lá ou para cá. Deus diz, sai. Essa é uma marca, irmãos, de alguém, de um homem que tem uma fé, ou pelo menos desses dois homens aqui, uma fé similar, uma fé que não exige explicação. Noé, irmãos, transformou a sua comunhão com Deus em missão. Eu vou. Tem isso para fazer? Tem, eu vou. Se
Tivemos hoje em Maringá, hoje pela manhã. Quantos países que tinham lá? Quantas bandeiras tinham lá? 50. Estava lá um culto de missões, a igreja perseguida. 50 bandeiras dos países mais perseguidos do mundo. Lá, irmãos, é onde os cristãos são perseguidos, mortos, queimados, serrados pelo meio, cortando a cabeça. Estamos precisando de missionário. A Cristianismo vai mandar 10 missionários para lá. Irmãos, lá morre, é fácil de morrer. Quem quer? Não, a gente tem que ter um projeto certinho, né? Tem que ver se Deus está mandando, se é a vontade de Deus desse povo ir para o céu, porque tem gente que não é para ir para o céu, Deus livre, tem que ver isso aí. Se é hora de ir, não vamos orar mais, vamos ver se não é ano que vem, vamos esperar as eleições, aí vamos ver se muda alguma coisa, vamos, calma. Noé ouviu, irmãos, e Noé foi e obedeceu. Uma comunhão, irmãos, que foi transformada em uma missão. Em uma missão. A verdadeira intimidade, portanto, meus irmãos, produz obediência. Uma vida com o Senhor, no altar do Senhor, conhecendo minimamente o Senhor e a sua palavra, você vai descobrir que há uma ordenança para você ir. Para você ir. E eu escrevi algo aqui, irmão. Eu não sei se eu devia falar, mas eu vou falar. Quem anda com Deus acaba trabalhando para Deus. Não tem como andar com o Senhor sem em algum momento servir ao Senhor e trabalhar para o Senhor. Agora, não é algo ruim, é um grande privilégio, é um grande prazer, irmão, servir ao Senhor. A intimidade precisa gerar em nosso coração uma grande missão. Uma grande missão. Noé, irmãos, não construiu uma arca apenas para salvar a sua família. Ele construiu porque acreditava em Deus. Fé, irmãos, fé. A obediência é, portanto, a evidência prática de uma intimidade profunda com o Senhor. Vamos para o final. Encontramos então na vida desses 3 homens de uma fé em progresso. Abel, o homem que ofereceu algo a Deus. Enoque, o homem que ofereceu a si mesmo para Deus. E Noé, o homem que ofereceu a sua vida e o seu trabalho ao Senhor. Primeiro vem o altar, a adoração. Abel, ele adorou ao Senhor com aquilo que trouxe. Segundo, vem a comunhão, a intimidade. Enoque. Terceiro, irmãos, vem a missão, o serviço. Noé, faz uma arca. Está feita, Senhor. Está pronta. É só vir buscar, ou é só mandar água, que o trem está funcionando. Missão, serviço, adoração, intimidade e serviço. Se a sua fé não produz nenhuma dessas 3 coisas, você está muito mal. A nossa fé produz muitas coisas, não é? Veja, se você continua lendo Hebreus 11, tem uma lista enorme de coisas, de homens lá. Nós estamos falando só de 3. Se a tua fé, irmãos, esses homens se moveram pela fé. Se a tua fé não produz adoração, intimidade e serviço, então nós estamos muito mal das pernas. Muito mal. O que podemos então ser para Deus, irmãos? Nós podemos ser como Abel. Nós podemos adorar ao Senhor com a nossa vida, com todo o nosso ser, com as primícias. O pastor Jackson leu o texto de Provérbios. Devemos honrar ao Senhor com as primícias. E Ele vai nos abençoar e vai fazer transbordar os nossos celeiros. Eu preciso adorar a Deus com a minha vida, lá no meu trabalho, lá no meu ser, na minha conduta, na minha moralidade. Eu preciso adorar a Deus, engrandecer o nome dEle. Segundo, sermos como Enoque, alguém que agrada a Deus. Alguém que Deus olha, bate os seus olhos e diz: ô menino lindo,
coisinha de Jesus. Deus precisa olhar para nós e se agradar de nós, do nosso caminho, do nosso viver, da nossa casa, de tudo que fazemos, irmãos, e entregamos a Ele, se agradar. Podemos ser como Enoque, podemos ser como Abel, os que adoram, podemos ser como Enoque, que agradam, podemos ser como Noé, pessoas que obedecem. Imagine você uma fé que não nos permite obedecer. Que fé é essa, irmãos, que você tem em Deus, que ouve uma palavra, que lê uma palavra e não é capaz de obedecer? Que fé é essa de um cristão que não é capaz de obedecer à direção de Deus para a sua vida? Devemos ser como, irmãos, Abel, adorar ao Senhor com a nossa vida. Devemos ser como Enoque, viver uma vida de intimidade. E devemos ser como Noé, irmãos, a nossa vida dedicada ao serviço do Senhor e do seu reino. A conclusão, por fim, é: a fé de Abel nos ensina a entregar, a fé de Enoque nos ensina a caminhar, a fé de Noé nos ensina a obedecer. Obedecer, entregar, caminhar e obedecer. Entregar, caminhar e obedecer. Vamos repetir, é chato repetir, né? Entregar, caminhar e obedecer. Se você anotou, não precisa repetir. Isso é só para quem não anotou, que acha que amanhã vai lembrar. E acha que vai lembrar. Ah, não, mas tem a live, eu posso ver depois. Não vê de novo. Não vê. Entregar, caminhar e obedecer ao Senhor. Irmãos, a nossa fé precisa produzir coisas assim, irmão, também. Que Deus ajude, que seu Espírito Santo nos dê força e sempre alerte o nosso coração com palavras como essas, para medir a nossa vida, a nossa fé e sua operosidade. Não basta ter fé, ela precisa nos mover. Não basta dizer que tem fé, carregar uma Bíblia e ter uma camiseta de crente. É preciso se mover em obediência, adorar ao Senhor e viver em intimidade com Ele. Não é fácil, irmão. É fácil até de lembrar. Entregar, caminhar e obedecer. Entregar, caminhar e obedecer. A nossa fé precisa gerar essas coisas. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Quero orar com você. Você curvar a sua cabeça por um instante. Feche os olhos, fique a sós com Deus. Você já pensou que tipo de fé é a sua? Será que a sua fé é aquela fé mais semelhante à de Abel? Aquele indivíduo que traz o seu melhor para Deus? Talvez a sua fé seja tal qual a fé de Enoque. Você tem um profundo desejo de viver em intimidade com o Senhor. Você ama a presença, você ama estar com Ele, você ama agradar a Ele. Talvez a sua fé seja tal qual a fé de Noé. Precisa ouvir uma vez só. Vai lá e obedece e faz. Não precisa que o Senhor fique explicando nada. Não precisa que o Senhor lhe dê detalhes. Não, se o Senhor falou, está falado. Eu vou lá e faço. Ou talvez a sua fé tenha características ainda diferentes. O Senhor está propondo para nós nessa noite que nós precisamos nos assemelhar à fé desses três homens. Uma fé que é capaz de entregar. Uma fé que é capaz de buscar a vida de intimidade com Ele. Uma fé que é capaz de se mover em obediência ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração e peça isso ao Senhor. Peça isso, diga: Senhor, eu quero adorar ao Senhor. Eu quero, Senhor, viver uma vida de adoração, de intimidade e serviço. Ia ver chamar Deus presente.